Gostaria de estar saudando. Deixa eu só acertar aqui. Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Sejam bem-vindos aqui ao canal, A Voz Clama no Deserto, e a mais um quadro Estudando Juntos, onde vamos estar aqui considerando, ou conhecendo, melhor dizendo, os pontos concernentes à segunda lição, que tem como título As Promessas de Deus para Israel. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer, Senhor, por tão grande salvação. O nosso nome está escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, o Senhor há de vir buscar, Senhor, o teu povo, Senhor, a tua igreja. E neste momento estamos aqui diante de mais uma lição dominical, dentro do quadro Estudando Juntos, lição número 2, que tem como tema, Senhor, a promessa do Senhor para Israel. Faz-nos, Senhor, entender e compreender a cada distinção das tuas promessas que estão na tua palavra, para que não venhamos causar confusão e termos uma expectativa frustrada diante de uma promessa que não diz respeito à igreja, mas sim ao teu povo, ao povo de Israel. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, nos concede a tua graça durante todo esse período que aqui estaremos tomando conhecimento desse conteúdo. É o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Está aqui abrindo o PowerPoint, tá bom? As promessas de Deus para Israel. Seja bem-vindo ao canal, tá bom? Mais uma lição dominical. Texto áureo. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse versículo trata da origem, do norte e da etnia pelo qual o Senhor está aqui estabelecendo um povo para ser, dentro do seu plano, a luz para demais nações, e dentre tantas que havia na época, o Senhor escolheu Abraão, e da semente dele veio a nação de Israel. Verdade prática, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Isso dado o caso, que o Senhor está tratando com Israel, ainda que ele caiu, ele não cumpriu o que deveria ter cumprido, segundo os planos que Deus tinha estabelecido para a salvação do mundo, e parte desse plano se encontrava a nação israelita, a nação de Israel. Porém, eles falharam, e diante dessa falha, Deus fez com que surgisse um outro povo, mas um povo agora não só de uma etnia, mas congregando a todos, segundo a promessa que nós lemos no texto áureo. E hoje, através da igreja, nações, pessoas, nações, tribos, têm sido comprado com o precioso sangue do Senhor Jesus. Porém, ainda que isso tenha acontecido, está dentro da revelação progressiva de Deus para cada um de nós, nós precisamos compreender que há promessas específicas para Israel. E é nessa esfera que estaremos aqui conhecendo o conteúdo dessa lição. E pela verdade prática entendemos que Deus, incansavelmente poderíamos dizer, é um Deus
de misericórdia e de longanimidade. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e ar-te-ei e fazer-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei o que te abençoar, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos capítulo 9, versículo 1 a 5, onde vai tratar aqui, né, desse ato de tempo em que Deus deixou Israel de lado e passou agora, através da igreja, né, que é o jambuzeiro, né, nós viéssemos como jambuzeiro ser enxertado na verdadeira videira que é Cristo. Não é Israel, é Cristo, pela qual Israel precisaria também, né, entender esse plano, porém ainda se encontra muitos ainda sobre o status de cegueira espiritual, né? Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência do Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Introdução. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão, e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de, uma forma especial, cumprir os propósitos divinos para a humanidade, como nós consideramos. Por isso, nesta lição veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó e a Davi, confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esta promessa de Deus que lemos ali em Êxodo 12, versículo de 1 a 3, já se encontra em pleno vigor, né? Onde foi se cumprido, né? Na pessoa bendita do Senhor Jesus. Primeiro ponto, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Primeiro subponto do primeiro ponto, e far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus formar a partir dele uma grande nação diferente de todas as outras, a nação de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa, quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. O patriarca estava com 75 anos. Sua esposa Sara estava estéril. Anos depois, Deus renovou sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão, como foi considerado. Segundo subponto do primeiro ponto, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão, numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual, e tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso a Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra. E Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, e o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para
os israelitas. E o fato de Deus ter escolhido Abraão ainda como idólatra é justamente para nos deixar claro, né, a questão de um Salvador, a questão da iniciativa divina. Essa iniciativa, ela foi única. Ela continua sendo única de Deus. Então Deus, ele escolheu Abraão por uma prerrogativa dele, para nos mostrar e deixar evidente e latente o que Paulo diz em Romanos 3:23, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Evidência essas que vemos de alguns percalços do próprio Abraão, como também da própria nação israelita, e isso de forma recorrente. Tudo isso nos mostra tanto quanto necessitamos compreender essa verdade e nos tornarmos totalmente dependentes do Senhor. Terceiro subponto do ponto primeiro. E abençoar-te-ei e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, de bênçãos e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliasse Abraão e castigaria com quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números. Bendito Deus que te abençoe e malditos os que te amaldiçoarem. Cabe aqui, né, um parênteses e deixar claro, né, que, como já falamos na primeira lição, que há promessas que a pessoa, para esse tempo, e a pessoa não morre. No que diz respeito ao seu filho primogênito, que foi Isaque, Abraão era uma promessa e a qual ele foi cumprida, isso antes que ele morresse. Porém, a promessa das bênçãos que seria essa semente, né, para todo mundo e principalmente como nação de Israel, essa Abraão já não conseguiu vê-la, pois a promessa ela continua, né, em pleno vigor, como falamos. Quarto subponto do primeiro ponto: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. O primeiro está registrado em Gênesis, capítulo 3:15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai do israelita. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Auxílio teológico, eu achei interessante colocar aqui para nós, tá bom? A mensagem central do Novo Testamento é que as promessas de Deus no Antigo Testamento foram cumpridas com a vinda de Senhor Jesus Cristo. As numerosas fórmulas de citações de Mateus são evidências desse tema. Em Lucas 4:16-21, Jesus já pronuncia o cumprimento da promessa de Isaías sobre o ministério do Messias na sua própria vida. O livro de Atos declara especificamente que o sofrimento e a ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo são o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. A identidade de Jesus como descendente de Davi e como profeta semelhante a Moisés também é considerado cumprimento do Antigo Testamento. A visão de Paulo sobre as promessas de Deus está resumida nesta declaração, porque todas quantas promessas há em Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. De acordo com Romanos 1, 2 e 3, Paulo considera o Evangelho como uma mensagem que Deus antes havia prometido pelos seus profetas, na Santa Escritura, acerca de seu filho. Romanos 4 descreve a fé de Abraão, em termos da sua confiança nas promessas de Deus, que leva à sua justiça. Apresenta-o também como nosso modelo de fé, nas promessas de Deus. A famosa expressão segundo a Escritura, em 1 Coríntios capítulo 15, 3 e 4, é, em certo sentido, entendido por Paulo como cumprimento das promessas de Deus a respeito da morte e ressurreição
do Senhor Jesus Cristo. Faz parte do dicionário bíblico, tá? Esse comentário que nós vimos aqui do auxílio teológico. Segundo ponto, outras promessas de Israel. Primeiro subponto. O segundo ponto, a promessa de um filho a Abraão. Além da solene promessa de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos, anteriormente ele era avançado em idade, sua esposa também, além dela, se estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo, Eliezer, seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua graciosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Segundo ponto, subponto do segundo ponto, a promessa de um filho a Isaque. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque por intermédio de Eliezer, seu servo. Esse foi a Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor. E a levou a Isaque, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Terceiro subponto, do ponto 2, a promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Isaque foi considerado o herdeiro da promessa e, por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para seus filhos. Esaú perdeu o seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia, 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e esta concebeu 2 filhos. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos, com Zipa, serva de Leia, mais 2 filhos, prefazendo as 12 tribos de Israel. E teve mais uma filha com Leia, que é Diná. 4 subponto do ponto 2, promessa do reino de Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria das descendências de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso, o Senhor Jesus é chamado de Filho de Davi. O Emanuel, eis que a Virgem conceberá, dará luz um filho, ele é maravilhoso, conselheiro. Terceiro ponto, caminhando para o final, a promessa de salvação para Israel. Primeiro subponto do terceiro ponto, a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo a Romanos trata de algumas questões que muitas questões dos dias atuais se fazem hoje, como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Segundo subponto, terceiro ponto, a tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza que o apóstolo... Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Terceiro subponto. Do terceiro ponto, promessa de salvação em Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais a adoção de filhos e a glória, os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais Cristo.
e dos quais Cristo, deixa eu ver aqui, eu não parei, né? E dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra, prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador virá de Sião e fará isso. Concluindo, as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó se cumpriu em parte. Terá seu cumprimento pleno no futuro, nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão, operando eu, quem impedirá. Que Deus, amados, em Cristo Jesus, nos abençoe e um abraço a todos, tá bom? E até a próxima aula aí dentro do quadro Estudando Junto. Próxima oportunidade estaremos aqui conhecendo o conteúdo da terceira lição, tá bom? Um abraço a todos. Mas antes, né, vamos, como para não perder jamais este bom costume, vamos estar orando também. Tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos te agradecer pelo período que aqui estivemos, conhecendo mais um conteúdo que fala da promessa de Israel e nos deixa o testemunho, Senhor, incontestável da tua fidelidade, Senhor, com respeito a palavras e as promessas que o Senhor tem deixado para o teu povo Israel e, consequentemente, como um ensino para nós, também para que nós venhamos a confiar nas promessas que se encontram, Senhor, já reveladas na Escritura e tem o seu alvo, a igreja do teu Santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, Pai, queremos só te agradecer por esse conteúdo e nos abençoa no próximo domingo, onde ali estaremos em classe de aula, compreendendo melhor todo esse conteúdo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, damos graça por tudo. Amém.